que vem de vitória contra o Cruzeiro embalado e o Atlético de astral elevado. Essa é a verdade, com a chegada do Filipão, jogadores confiantes. Aliás, Romano, os jogadores estão de folga, né? Descansaram ontem o dia todo, agora pela manhã também, voltam às atividades agora à tarde. Eu me encontrei pela manhã, pela caminhada matinal, com o jogador do Atlético, aquele papo rápido, já disse que o astral é outro, o vestiário tá muito melhor, o clima já deu uma leveza, aquela risada que às vezes faltava, aquela brincadeira que às vezes não tinha com a comissão técnica do Cudê, com o próprio Cudê, né? Muito sério, o jeitão dele ali, argentino, depois daquela entrevista que ele esculhambou com os jogadores, esse atleta me disse que o clima tá 1000 vezes melhor, e a prova disso, né? As atitudes do Filipão, que vão ganhando os jogadores. Essa, pra mim, Romano, que eu trouxe ontem aqui na Itatiaia, do cancelamento do treino desta quinta-feira, depois de um jogo duríssimo contra o Fluminense, jogadores chegando de madrugada, o Cudê fatalmente teria levado os jogadores pra Cidade do Galo, pra dormir lá, pra acordar, pra treinar. O Filipão chegou e falou, nada disso. Vai todo mundo descansar, vai todo mundo pra casa, vai ver a família. E eu via, né, no brilho dos olhos desse jogador do Atlético, a alegria. Em casa, acordou cedo, dia bonito, brincando com o filho ali. Agora é outro clima, é outra pegada. Isso deverá ser visto, né? Deverá ter aquele reflexo em campo. Assim espera o torcedor do Galo. E os jogadores também querendo abraçar o Filipão com um grande jogo e a primeira vitória sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Então, treinamento à tarde, com o Atlético viajando à noite, às 9 horas da noite, o embarque para a capital cearense. Eu até coloco para vocês aí no estúdio, Romano, porque imagino, fosse o Cudê, técnico do Atlético, você podia ter certeza que amanhã era time misto. Porque o Galo tem terça-feira uma baita decisão contra o Libertad do Paraguai. E se o Cudê não colocasse o time em reserva, quero nem mexer, defunto, página virada, mas não há como não comparar, pelo menos nesse início de trabalho. O Filipão, a informação é de que ele vai levar o que tem de melhor. Não vai poupar ninguém para Fortaleza e muito menos na terça-feira, num jogo decisivo contra o Libertad. Os próprios jogadores sentem isso. Isso cria uma motivação. Segundo me disse esse jogador, pô, você chegava para treinar jogão. Foi o caso do Corinthians. Todo mundo animado, de repente vem lá a relação, escalação, esse tá fora, Hulk não vai, peraí. Então, o clima é outro, a galera animada, os jogadores empolgados, e não deve ter mais essa história de poupar time para jogo importante, como é no Brasileiro, e claro, como das outras competições, agora, no caso, a Libertadores, terça-feira, lá no Paraguai. O astral tá diferente, hein, Romano? Isso a gente percebeu também na entrevista pós-jogo, lá em Volta Redonda, os jogadores enaltecendo o Filipão. E o Filipão malandro já deu aquela folga ali, né? No anúncio, conversando com alguns, o pessoal já estava comemorando. Não é só pelo fato de ser o Felipão, e evidentemente que o Felipão agrega demais, mas por não ser mais o outro também, né? Tem uma situação que é comum no futebol. Não adianta o torcedor ficar bravo comigo. Isso acontece, é a vida como ela é. O jogador, ele joga bem, primeiro, para continuar jogando. Isso aí não vai mudar. E aí, evidentemente, se todo mundo jogar bem, o time está muito próximo da vitória, né? Das conquistas, de atingir os objetivos. Mas isso acontece e é com todo mundo. Então, acho que essa é uma mudança importante. Agora, evidentemente que o jogo da semana que vem, da Libertadores, é o mais importante do ano para o Galo. Mas o time veio aí de uma intertemporada, né? Então, acho que tem condição de suportar aí, eu acho que essa sequência. Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente, mas eu não imagino que o Atlético não tenha muitos problemas nessa sequência, porque teve aí esse período todo para se preparar. E um outro detalhe, Léo, além de ter o período todo para preparar, para o Filipão é importante ele colocar o que ele tem de melhor, até visando o jogo da terça-feira, os jogadores já assimilarem mais ainda a ideia que ele tem de jogo, né? Ele vai começar a fazer algumas mudanças, Romano. Não acho que grandes mudanças, mas ele mesmo disse que quer pontuar algumas situações de jogo, que é normal de cada treinador. Eu fico muito invocado com esse negócio do poupar. Sabe por quê? Uma coisa é não brigar com a ciência. O jogador tá perto de ter uma lesão, o cara tá sentindo um probleminha e você tem um elenco, você tira desse jogo contra o Fortaleza.
Mas aí você não precisa tirar 4, 5 do time. Se tem 1 ou 2 ali que você fala, ó, preciso muito, porque o jogo contra o Libertad é um jogo mais importante, então dá uma segurada nesse cara. Mas você leva o seu time pra jogar. Você passa a ideia pra eles que o jogo contra o Fortaleza também é muito importante. Porque se você chega lá e fala, ó, vou tirar essa galera aqui, vai os reservas do jogo contra o Fortaleza, porque o Libertad... Como que você passa a ideia do jogo contra o Fortaleza pros caras? É pra focar no outro. E não precisa... Todo jogo é importante. O Atlético tem condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E para isso precisa botar um time forte contra o Fortaleza. E por que me deixa invocado, Romano? É lógico que a gente tem aqui distâncias maiores. Copa Libertadores envolve algumas viagens difíceis. Para o Paraguai não é, felizmente para o Atlético. Mas, cara, tô cansado de ver no futebol europeu. O Manchester City tem um jogo lá e não é contra o Real Madrid, não. O Manchester City tem um jogo lá contra o Shakhtar Donetsk. Não é uma viagem tão simples. Mas bota o time titular na Premier League, depois bota o time titular na Liga dos Campeões e os caras vão jogando. O cara sentiu alguma coisa, tá prestes a ter, aí você tira do time, dá um descanso. Mas o cara é contratado para jogar. Então, é time titular contra o Fortaleza, é time titular contra o Libertad, e se ele tiver algum problema no jogo contra o Fortaleza, ele tem elenco. Se ele perder um jogador contra o Fortaleza, ele tem elenco para poder botar um time e ganhar do Libertad também. O Atlético é bem melhor que o Libertad. Então, que essa mentalidade, sim, não vou contra a ciência. Se um jogador precisa de um descanso, que seja dado. Agora, cara, você não consegue economizar descanso, não. Você não consegue guardar descanso. Não, Ale, você fica uma semana descansando, e aí você vai pegar e trabalhar 3, sem descanso. É lógico que você depois, entre essas 3, você não vai trabalhar legal. Claro. Não tem como você estocar descanso, não. Então põe os caras pra jogar, pô. E a tendência é essa mesmo, viu, Thiago? É colocar força máxima. O Filipão não quer dar bola pro azar, não. E sem invenção, né, Romano? Sem invenção. Você descansar o principal jogador do time numa decisão, como fez o Cudê com o Hulk lá na Arena Corinthians.